nós estamos falando sobre este primeiro milagre do capítulo 4, 2 Reis 4. São vários milagres, a gente fez mais uma rápida comparação entre Elias e Eliseu na semana passada. Nós estamos falando que em nenhum outro caso no Velho Testamento houve essa ênfase em milagres de compaixão, de atenção de Deus para vidas individuais. Deus atua muito por meio, assim, Ele tem um plano para o povo todo, o interesse dele é chegar a um alvo com todo o povo. Então essa ênfase que nós temos hoje na igreja, que é muito assim de o que eu preciso, quais são minhas necessidades, como que eu posso resolver os meus problemas, e essa ênfase é uma ênfase geralmente fora do contexto nas Escrituras. Mas nessa sequência que começa agora em 2 Reis 4, os vários milagres que vão acontecer, mostra que Deus tem sim uma preocupação com pessoas individuais. Ele tem uma preocupação em mostrar a compaixão, o interesse dele pelas pessoas. E então nós não podemos colocar fora de contexto, mas nós também não podemos perder aquilo que Deus está querendo mostrar da sua natureza, da sua forma de agir. Então isso é para a gente entender, e lembrando que Eliseu representa, em contraste com Elias, que era mais para anunciar a vinda do reino, era mais para mostrar que a nação estava afastada de Deus, para mostrar o poder de Deus para trazer o seu reino, mas não vivendo. Ele mostrava o poder do reino de Deus, mas ele não levou o povo a viver esse protótipo, esse modelo do reino de Deus. Elias é aquele que anuncia, como João Batista, aquele que anuncia. Agora, Eliseu, ele já trouxe a vivência desse modelo, desse reino já antecipado. O reino não veio em plenitude, mas ele já está à nossa disposição. Nós podemos viver, não totalmente. Quer dizer, Jesus cura de enfermidades, mas nós não vivemos totalmente isentos de enfermidades. Tem poder sobre a morte, mas as pessoas continuam morrendo. Assim por diante, Nós não vivemos naquele reino pleno, claro, não temos isso ainda. Mas nós podemos viver em aspectos, nós podemos já provar. Hebreus 6, tem aquela frase muito boa que fala de experimentar os poderes do reino vindouro. Então nós já experimentamos hoje, podemos experimentar os poderes do reino vindouro. E Eliseu veio para mostrar isso, para mostrar em situações do dia a dia. Como eu falei domingo passado, em todos os livros históricos do Velho Testamento, todos os livros que vão contando a história, a jornada do povo de Deus, sempre a história está relacionada com os governantes, com a direção da nação como um todo. A preocupação da narrativa é com a direção da nação como um todo. Agora, esses capítulos que nós temos inseridos aqui em 2 Reis, não fala do rei, não fala do que está acontecendo por fora, nem temos uma referência aqui. Quem que era rei nesse tempo? O que estava acontecendo? Não, nada disso. Nós temos histórias de pessoas do dia a dia. Essa história que estamos vendo agora, uma viúva, marido morreu, os filhos vão ser levados para a escravidão, porque ela não tem como pagar a dívida. Então nós temos uma situação específica. E cada história que vem depois é nesse modelo. São pessoas, são grupos de pessoas, são situações que vão mostrar o dia a dia. Então o reino de Deus, ele vem não só para mudar a direção dos dirigentes, mas ele vem para mexer, inclusive o reino de Deus, antes de mudar os dirigentes,
e isso até tem aplicação para nós, assim, antes de nós pensarmos em como nós podemos fazer para ter um presidente que é do coração de Deus, muito antes disso, Deus tem que mudar o nosso dia a dia. A mudança do reino de Deus, ele vem de dentro para fora, de baixo para cima. O reino de Deus não vem através de colocar um novo rei, um novo governante, um novo sistema, não, nem um novo pastor, nem um novo dirigente da igreja, não vem dessa forma. Deus usa líderes, mas o reino de Deus é uma mudança interior. Então essa é a nossa preocupação, como nós podemos entrar, como nós podemos experimentar essas coisas que mudam o nosso dia a dia. Então isso é para a gente entender esse contexto que estamos estudando aqui. Então, nós já falamos várias coisas sobre essa história, só vamos retomar. Então, essa viúva está vivendo uma situação calamitosa, e é só assim, a coisa mais importante que eu penso que a gente deve notar aqui é que muitas vezes uma situação de falta de finanças, situações assim que não são a vontade de Deus para nós. Não é vontade de Deus que nós, como povo de Deus, vivamos assim. Uma viúva desamparada, não tem recursos financeiros, os filhos vão ser tirados dela. Assim, é uma angústia muito grande. Só um parênteses rapidinho. Assim, eu fico muito comovido com essas situações, já li de algumas, a gente sabe de muito pouca coisa, mas nesses países muçulmanos, né, tem uma mulher que está presa porque ela casou com uma pessoa que não é muçulmana, ela não foi criada como muçulmana, mas como ela foi registrada como muçulmana, então é contra a lei ela casar com alguém que não seja muçulmano. Então eles não estão aceitando o casamento dela. Ela tem um menino de 2 anos e acabou de dar à luz uma outra criança, está na prisão, ela foi condenada a açoitamentos e morte por causa disso, e mesmo agora está assim, vai aguardar um tempo, parece que até por causa da criança recém-nascida, tem um tempo que vai aguardar, mas a criança, parece que o menino de 2 anos, assim que completar 2 anos, que acho que não tinha completado ainda, assim que completar 2 anos, essa criança, pela lei deles, é retirada dela, não é devolvido para o pai, que eles nem aceitam a validade do casamento, e vai ser criada pelo Estado. Então, olha, isso é uma situação literal, né? Assim, de uma mãe que está desamparada, que está correndo o risco de ver os filhos. Tem uma dor maior do que essa? De ver os filhos. Eu vi outro caso anos atrás na Jordânia, que estava quase tirando os filhos de uma viúva também, porque ela era cristã e eles iam tirar os filhos para serem criados pelo Estado. Mas acho que não aconteceu. Mas são situações que devem acontecer nesses países. Então, olha, isso não é a vontade de Deus para nós, que nós sejamos sujeitos a essas condições. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui claramente não foi culpa dela. Que a gente sabe que, eu tenho repetido, que algumas situações são criadas por nós. E mesmo assim Deus pode ter misericórdia e nos tirar delas. Mas essa situação não foi consequência, pelo menos o que está relatado aqui. Se Deus achasse importante, Ele teria colocado, olha, né, ela fez, ou o marido dela fez algo que foi imprudente, não viveram de acordo com os princípios de Deus, entraram em dívida, né? Se fosse para mostrar isso, a Escritura mostraria, assim, olha, isso aqui é uma situação que entrou por desobediência dela. Não, isso aqui não é. Então é muito importante a gente entender que algumas situações nossas são criadas por nós, são frutos, são colheita, o que fala em Gálatas, o que você semear, você vai colher. Então tem situações
que mesmo assim, Deus tem misericórdia e nos tira. Mas é importante entender, se é uma situação que eu criei por desobediência minha, precisa ter arrependimento, precisa haver mudança. Mas isso aqui não é o caso, então é muito bom a gente poder entender que algumas situações na nossa vida não são geradas por desobediência, fazem parte de uma permissão de Deus, porque na situação em que pessoas que estão sem recursos naturais, né, essa mulher com certeza devia estar perguntando, por que eu, Senhor? Ela clama para Eliseu e fala assim, Eliseu, homem de Deus, o Senhor sabe que meu marido era um homem de Deus também, ele era temente a Deus, ele não estava no pecado, ele morreu e deixou dívidas, né? Então ela podia estar perguntando, mas por que Deus? Por que isso aconteceu comigo? E hoje a gente olha para essa situação e fala assim, que bênção, porque o que aconteceu com ela foi uma oportunidade para Deus operar um milagre. Já pensou se ela não estivesse nessa situação? Não teria uma oportunidade para o milagre de Deus acontecer que nos edifica até hoje, né? E o que acontece na nossa vida pode ser da mesma forma. Deus pode permitir algumas coisas na nossa vida para revelar a glória de Deus. É mais ou menos como aquele cego em João 9, que os discípulos já ficaram com aquela pergunta. Jesus, onde está a culpa? Quem que foi culpado dessa cegueira? É ele mesmo ou os pais dele? Eles nem perguntaram, foi culpa ou não foi culpa? Eles só falam assim, foi culpa dele ou dos pais? A única dúvida deles era, de quem é a culpa? A gente não sabe quem, mas alguém é culpado dessa situação. Jesus falou assim, não, ninguém é culpado. Essa cegueira, está lá em João 9, essa cegueira é para que se manifeste a glória de Deus, né? Então, quando a gente fala assim, ai Deus, por que isso aconteceu comigo? Eu que fui tão fiel, tem que ponderar essa nossa justificativa. Será que eu fui tão fiel? Será que eu sou tão certinho? Mas mesmo que seja, Deus fala assim, não foi por causa de alguma coisa que você fez. Isso é para mostrar a glória de Deus. Agora, existem algumas situações que são para nos corrigir. Então a gente sempre tem que buscar a Deus. A pergunta é válida. Deus, tem alguma coisa errada na minha vida? Sempre faça a pergunta. Só que se Deus não mostrar, não precisa ficar cavando. Se Deus não trouxer a sua consciência, ao seu coração, algo que Ele quer que mude, que você fez de errado, não precisa ficar cavando. É assim, Deus, então o Senhor deve ter permitido isso para que a tua glória fosse mostrada. Então a gente precisa buscar nessas situações a oportunidade de Deus. E aí já falamos sobre o versículo 2, que Eliseu, ele tem uma reação assim, tipo, e agora? O que eu faço? E isso eu acho muito, muito bom a gente ver que ele também não tinha as respostas prontas. E ele falou assim, que dia de fazer? E aí ele pergunta, o que você tem na sua casa? E falamos sobre isso também, que é importante entender que Deus usa aquilo que nós temos. Ele pode criar do nada. Ele pode gerar alguma coisa sem nada material. Ele é criador, ele é capaz de criar do nada. Mas normalmente ele não faz isso, ele usa o pouquinho que tem. E aí a mulher responde, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Semana passada eu falei assim, que ela desprezou. E eu acho que assim, a gente pode olhar das duas formas aqui. Porque ele pergunta, o que você tem na sua casa? O que ele estava perguntando, né? Na minha casa, ela devia ter uma cama, uma mesa, sei lá, ela devia ter alguma coisa na casa dela. Mas o que ele estava perguntando? O que você tem na sua casa? Ele está perguntando dentro da situação dela. Então,
Ele quer saber se ela tem alguma coisa que serve para ser um ponto de partida. Você está precisando de dinheiro. E até algumas pessoas supõem, pode ser verdade, que ela, talvez se ela já tinha alguma coisa de valor, ela já tinha vendido. Talvez ela já tivesse vendido alguma coisa de valor. Mas eu sei que ela fala, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Então, por um lado, ela está dizendo, na minha casa não tem nada, tem um pouquinho de azeite. Então, ela, ao mesmo tempo, ela está desprezando, dizendo assim, eu não tenho nada. Eu tenho um pouquinho de azeite, mas o que é isso? E esse milagre, ele tem alguns milagres, né, do profeta Eliseu, que formam um paralelo com Elias. Elias também foi na casa de uma viúva, né, que tinha um filho só, mas que não tinha nada. A história é um pouquinho diferente, mas forma vários paralelos, né, com essa viúva. Então, ela tinha um pouquinho de azeite. Então, ao mesmo tempo que ela despreza, ela citou que ela tinha isso. Porque ela poderia ter falado, o que você tem na sua casa? Nada. Ela podia ter deixado nada, porque o azeite que ela tinha não tinha valor. Então, eu estava repensando, depois da semana passada, assim, por um lado, ela disse, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite. Então, ela podia estar desprezando o que ela tinha, mas depois eu fiquei pensando, mas ela falou que ela tinha o azeite, né? Então, ela estava dizendo, eu tenho alguma coisa, não sei se tem algum valor, mas eu tenho alguma coisa. Então, ela não deixou de citar o que ela tinha. Eu falei da multiplicação dos pães e de algumas outras situações onde Deus usa, né? Moisés tinha uma vara na mão dele, Deus usou a vara. Tem várias situações paralelas na Bíblia que a gente pode citar, mas eu queria voltar, tem o relato da multiplicação dos pães nos 4 evangelhos, mas em um deles as histórias às vezes até parecem contraditórias, né? Mas em uma das histórias da multiplicação dos pães, Jesus fala assim, olha, às vezes Jesus fala, eu estou com dó da multidão, eles precisam ir embora. Que foram 2 multiplicações também, né? Então, às vezes a gente mistura os detalhes de uma história e de outra. Mas nas 2 histórias, a gente tem a mesma situação de que a multidão estava lá, não dava para mandar embora, porque eles estavam com fome, e era noite, né? Não dava mais, estava tarde, né? Em uma das ocasiões já estava tarde. Em uma das situações, os discípulos falam, Jesus, faz alguma coisa, isso fica muito voltado para a cura, assim, precisa pensar, né, que o povo está com fome, precisa ir embora. Em outra história, o próprio Jesus fala, eu estou com pena da multidão, eles estão há muito tempo aqui. Mas em João, vamos lá, em João 6, se vocês puderem me acompanhar. Em João, é Jesus que pergunta, versículo 5, João 6, 5, é ele que pergunta para Filipe, um dos discípulos, ele que pergunta, onde compraremos pão para toda essa gente comer? Porque nos outros evangelhos, às vezes, quando Jesus fala assim, o que nós vamos fazer? Os discípulos falam, mas Jesus, a gente não tem onde comprar pão, e se tivesse, com quanto dinheiro nós precisaríamos para comprar? Ele fala 200 denários como um valor absurdo que eles não têm, e mesmo tendo aquele valor, eles não conseguiriam comprar. Agora, aqui é Jesus que pergunta, Filipe, onde compraremos pão para toda essa gente comer? E aí fala, essa frase no versículo 6 é bem esclarecedora, não tem nos outros evangelhos, fala assim, ele perguntava isto somente para o experimentar. Olha, se a gente tivesse um conceito maldoso de Jesus, podia falar assim, gente, não faça isso com os coitados dos discípulos, né? Não coloque eles nessa situação fria, né? Mas
ele já sabia o que ia fazer. Se ele já sabia o que ia fazer, por que ele não falou assim, olha, não dá para comprar pão, mas nós vamos ver o poder de Deus, se vocês crerem em Deus, sei lá, ele podia ter não, ele experimenta. No outro evangelho ele fala assim, como nós vamos fazer? A gente não pode mandar embora, se tivesse dinheiro nem daria. Ele fala assim, não manda embora não, vocês podem dar de comer. E eles falam assim, mas como? Nós só temos esses pãezinhos, né? Na segunda multiplicação, ele fala assim, quantos pães vocês têm? Então, em cada situação, e aqui também Jesus perguntando, ele quer que os discípulos descubram, e é esse o ponto que eu queria que vocês vissem sobre Eliseu e o reino de Deus. Esta história é uma história individual, é para Deus resolver o problema de uma pessoa necessitada, mas é claro que ele está querendo mostrar um princípio do reino de Deus, ele está querendo revelar como funciona o reino, ele está querendo mostrar que a nossa dependência de sustento, como ele fala no Sermão da Montanha, mas as flores do campo não precisam trabalhar, os passarinhos do céu, vocês não precisam depender, e é uma coisa que a gente fala assim, Jesus, o senhor está morando em qual planeta? Nós precisamos trabalhar aqui, a gente não consegue viver. E outros textos mandam a gente trabalhar. Fala, não fique parado esperando Jesus voltar, vai trabalhar, né? Paulo fala com os Tessalonicenses. Então, como que é isso? Mas ele está mostrando que no reino de Deus nós temos a verdadeira fonte. A fonte nós temos que trabalhar, nós temos que buscar, às vezes, soluções para a nossa saúde, mas existe uma solução no reino de Deus que está acima. Tem essas multidões para comer, tem jeito de alimentar todos, e não precisa de dinheiro, e não precisa buscar pão em algum lugar, tem uma provisão, tem uma fonte. O que Deus está querendo mostrar através da viúva que não tinha com que se manter? Ele está dizendo, o que você tem na sua casa? Eu tenho um pouquinho de azeite, é suficiente. O que você tem é suficiente, na verdade não vem dali, não vem do azeite em si, a provisão vem de Deus. E ele está querendo mostrar que nós precisamos entender, por mais que nós falemos, não, eu sei que Deus é a fonte do meu sustento, eu sei que Deus é a minha saúde, eu sei que Deus é a solução para todos os meus problemas, mas fala a verdade, você não fique um pouquinho mais sossegado quando você tem uma conta bancária que tem suficiente para você viver esse mês e ter um emprego que você sabe que vem no mês que vem, você fica mais sossegado, porque nós pensamos que a fonte são essas coisas. E quando Deus permite, porque Ele faz isso, né, periodicamente, Deus trabalha diferente com cada um de nós, mas Ele tem uma forma de vez em quando, aquilo que Ele que mandou, como Ele fez com Elias, Ele mandou, vai para tal lugar, eu vou sustentar você com os corvos. Só que daí a pouco acaba a água e, não fala dos corvos, mas não adianta ter comida sem água, ali não vai ser mais o sustento dele. Oh Deus, como é que faz? Você vai mandar os corvos para outro lugar? Não vai ter mais corvo, não vai ter mais córrego que sempre tem água. Meu sustento, o seu sustento vem de mim, não vem de alguma dessas fontes. Então qualquer fonte que secar, nós não deveríamos ficar ansiosos, porque a fonte não é o emprego, a fonte não é o seu salário mensal, não é a sua fonte de renda, seja qual for, a fonte é Deus, Ele é a fonte da nossa vida, e vira e mexe, Deus quer mexer com a nossa vida, Ele quer sacudir a gente para a gente entender que a nossa fonte não é aquela coisa, aquela pessoa, aquele emprego, aquele sistema que está nos mantendo. Então, Ele já sabe o que vai fazer,
Mas ele pergunta para Filipe, e aí, como é que nós vamos fazer? Versículo 7, respondeu Filipe, 200 denários de pão não bastariam para que cada um deles recebesse um pedaço? Aí vem outro dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada pequenos e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tantos? Mas foi um passo importante, né? Ele falou, olha, 200 denários não dá, né? Mas o outro falou assim, tem esses pãezinhos. E é isso que Jesus queria. Tem alguma coisa? Tem algo? Deus vai usar. Eu falei já, isso pode ser aplicado assim, financeiramente, pode ser aplicado nos talentos, no chamamento. Deus usa aquilo que a gente tem. Ele não está procurando aquilo que não tem. Aí tem o milagre da multiplicação. Pulando lá para frente, para o versículo 14, ele diz, vendo os homens o milagre que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então eu só queria aproveitar esse milagre para mostrar 2 aspectos, um aspecto positivo e um aspecto negativo. Nós, voltando mais uma vez, é uma verdade simples, mas eu quero que vocês peguem bem essa ideia. Nós estamos vivendo hoje no sistema atual. O reino de Deus não veio ainda em plenitude. Nós estamos sujeitos a todas as situações da maldição que nós temos que trabalhar, nós temos que dar à luz com dores, nós temos que criar nossos filhos, nós temos que nos sujeitar a situações, nós somos sujeitos a enfermidades. Então, todas essas coisas existem no nosso mundo e nós estamos vivendo nesse sistema. Só que Jesus trouxe o reino de Deus, ele invadiu esse sistema totalmente corrompido, totalmente tão cheio de situações injustas, tristes, tragédias, tantas coisas erradas. Ele invadiu esse sistema com um outro sistema que é o reino de Deus. E ele quer mostrar que o reino de Deus já funciona, já está em operação dentro desse mundo atual, dentro dessa era atual. Porém, nós não vivemos, mesmo ele estando ao nosso alcance, nós não vivemos 100% dentro dele. Nós experimentamos alguns dos seus poderes e não é o tempo todo. Por exemplo, Jesus não viveu o tempo todo multiplicando pães, é ou não é? Ele não resolveu o problema dele, dos discípulos ou de todos os pobres da terra, sempre pegando esses pães e multiplicando para todo mundo que estava com fome. Então não era uma coisa que acontecia sempre. Ele não ressuscitou todos os mortos, né? A cura era bem mais ampla, né? Ele curava todos aqueles que vinham para ele. Mas o reino de Deus, ele vem, ele já está operando, mas nós não podemos ainda viver plenamente nele. Nós temos alguns momentos, nós temos algumas experiências de já entrar no mundo vindouro, mas nós não vivemos plenamente nele. Então, quando as pessoas testemunham essa manifestação do reino de Deus, tem 2 coisas que acontecem. Uma eles reconhecem, olha aqui, versículo 14, este é o Filho de Deus, o profeta que tinha que vir ao mundo. Isso é uma das razões porque Deus opera, é para mostrar que o reino de Deus é diferente, é verdadeiro, é real, para que as pessoas acreditem. Nós vemos isso em algumas situações, algumas igrejas enfatizam muito os milagres, mas nós ainda não estamos vendo isso com a pureza e a forma como Jesus veio para mostrar. Ele veio para mostrar quem Deus era, a natureza de Deus, e a gente vê que, né, em toda essa ênfase atual sobre milagres, sobre provisão, sobre mudança de vidas,
as pessoas ainda não estão enxergando o reino de Deus como deveriam enxergar. Mas o que ele quer fazer é isso. Ele quer mostrar, através desses milagres, ele quer mostrar que é o reino de Deus, esse é o profeta que deveria vir, esse é o poder de Deus na nossa vida. Então, esse é o aspecto positivo. Quando nós vivenciamos, mesmo em situações individuais, quando nós vivenciamos o poder do reino de Deus, é para mostrar esse reino às outras pessoas. Porém, é aqui que está a contradição, todo mundo já notou isso. Jesus veio fazendo milagres por quê? Para mostrar que ele era o Filho de Deus, para mostrar que era o reino de Deus. Só que, aqui nós temos num versículo e depois no outro na sequência, você vê essa contradição. 14, esse é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E aí Jesus, ao invés de aproveitar o embalo e falar assim, gente, tá vendo? Esse é o reino de Deus, vamos lá. Ele foge, ele se esconde, né? Não é isso que ele fazia com todo mundo? Não conte para ninguém, mas gente, é para contar mesmo, né? É para colocar, né? É para fazer anúncio, é para falar com todo mundo. Não. Por que ele falava para não contar? Por que ele se escondia? Porque as pessoas pegam isso que vem, aí o capítulo todo, nesse capítulo 6, ele vai mostrando o que aconteceu depois. Então, no versículo 15, Jesus, sabendo que viriam arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se sozinho para o monte. Então, eles reconhecem que ele é o profeta, mas não é o momento de coroá-lo rei. E as pessoas não entendem isso. Então, as pessoas vão fazer, Jesus é o rei. Se o mundo quiser coroar qualquer um de nós, vamos supor que Deus comece a usar alguém aqui poderosamente, como ele tem usado pessoas na história recente, contemporânea, e a pessoa começa assim, vai descer, se exaltar. E isso é errado porque nós não somos reis, nós não somos, a evidência não tem que ser para nós. Mas Jesus, ele era o rei, ele não era uma coisa errada. Eles falam assim, né, aclamar, fazer, louvar, adorar, não era uma coisa errada. Mas não era o momento de torná-lo rei, porque o reino de Deus ainda tinha que percorrer um grande caminho para chegar ao dia que ele se tornasse o rei manifesto. Então, não é o momento, ele se retira. Aí depois tem a história que ele se retira, ele some. E as pessoas pensam, gente, mas foi bom demais, multiplicou os pães, isso foi maravilhoso. Gente, vamos repetir isso, amanhã vamos fazer de novo. Eles foram atrás dele, eles queriam achar, e foram descobrir aonde ele estava, e foi todo mundo atrás. Versículo 24, né, percebendo a multidão que Jesus não estava ali, né, eles foram, tomaram os barcos, foram para Cafarnaum, e encontraram, versículo 25, do outro lado. E Jesus, Rabi, como é que o senhor chegou aqui? Como é que o senhor faz isso? Como é que o senhor desaparece? A gente está querendo ficar junto com o Senhor, a gente quer ficar junto. E Jesus, que percebia as intenções, ele não foi nada diplomático, nem ficou alisando. Ah, vocês estão aqui, eu sei por que vocês correram atrás de mim. Vocês não. Agora, olha o que ele diz no versículo 26. Em verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais. Mas peraí, eles foram por causa do sinal. Mas olha o que ele diz, presta atenção. Vocês me buscam não pelos sinais miraculosos, porque se fosse pelos sinais miraculosos, se fosse por causa do reino de Deus, se fosse, nós queremos, puxa, nós vimos que ali é o poder de Deus, nós queremos Deus. Se eles fossem atrás de Jesus porque eles queriam Deus, ele ia ficar muito contente. Mas eles não foram. Ele falou assim, vocês não foram pelos sinais, vocês foram pelo pão. Mas espera aí, mas o pão foi o sinal. Vocês estão percebendo? O pão foi o resultado do sinal.
Mas o sinal mesmo é o poder do reino de Deus, é entender que o reino de Deus é a nossa fonte e nós dependemos dele, mas não é uma coisa milagrosa. Nem Jesus usava os poderes que ele tinha, não era toda hora que ele atravessava andando em cima da água, não era toda hora que ele mandava o vento parar, não era toda hora que ele multiplicava os pães. Eu estou querendo que vocês vejam que o reino de Deus está presente, mas não é uma coisa, não é um dom, não é um poder que eu tenho. O reino de Deus é o próprio Deus e ele não está sujeito a mim. Então eu busco a Deus. O reino de Deus mostra que Deus é superior. Então, nesse caso aqui, depois a gente vai olhando cada um, mas nesse caso do milagre da viúva com azeite, ele quer mostrar que o reino de Deus é capaz de prover para uma viúva que não tem sustento. O reino de Deus é capaz de pegar algo que não tem potencial nenhum, um pouquinho de azeite, e de pegar aquilo e de multiplicar. Mas ele não vai fazer isso toda hora. Aliás, ele fez isso uma vez com aquela viúva, encheu as vasilhas e parou. Nunca mais aquele azeite. Ai, gente, eu tenho um azeite milagroso. Venham, gente, eu vou encher os seus também. Não. O poder de Deus não é uma coisa para a gente demonstrar, para a gente exibir, para a gente se achar. O reino de Deus vem para suprir uma necessidade específica. Vem na hora que você realmente precisa e não é uma coisa que vem na hora que você quer, da forma que você quer, porque nós não estamos ainda vivendo permanentemente nesse nível. Nós temos poder, nós temos a graça, nós temos a permissão de entrar nesse nível, de trazer para cá, de acordo com o propósito de Deus. Olha, gente, eu não estou esperando que vocês consigam entender, eu também não consigo entender. O reino de Deus é misterioso. Eu só queria que vocês entendessem que ninguém tem esse poder de uma forma permanente nas mãos. Não é falta de fé, né? Deus age de acordo com o seu plano e ele vai agir sempre de acordo com necessidades específicas, e são necessidades que o próprio Deus permite, né? Deus permitiu. Foi uma tragédia na vida dessa viúva. O marido morrer e ele está em dívida, isso foi uma tragédia. Mas Deus permitiu porque ele quis mostrar, ele quis demonstrar esse poder. Então, só lendo mais uma vez, versículo 26, em verdade vos digo que me buscais não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Aí ele fala, não busquem o pão, busquem a fonte do pão. Se vocês tivessem vindo, porque nós vimos que o poder de Deus é superior, que consegue alimentar uma multidão, mas nós não estamos querendo o fenômeno, o resultado em si, nós queremos a vida que o Senhor mostrou. Nós queremos buscar não o pão, e aí ele vai o resto do capítulo falando sobre maná, sobre o verdadeiro pão, etc. Bom, então era mais ou menos isso que eu queria só reforçar, essa questão assim de por que Deus age e o que ele está procurando mostrar. Então, voltando para 2 Reis 4, vamos continuar com a história. Deus usa, isso aqui é uma coisa que a gente sempre ouve, mas é difícil aplicar na nossa vida e você nunca consegue criar isso por si mesmo. Mas Deus sempre usa a situação de vazio. Deus usa a nossa condição de incapacidade, nossa condição de não ter o que dar para as pessoas. Ele usa essa situação para nos mostrar que a fonte não está em nós,
Mesmo quando nós temos consciência de que a fonte vem de Deus, continuamente, vez após vez, Deus tem que mostrar que nós não temos nada e que a verdadeira fonte está em Deus. Bom, então, no versículo 2 Reis 4:3, voltando aqui para a história, Eliseu pede para ela, já que você tem uma botija de azeite, então você precisa de mais coisas vazias. Né? Ela não tinha nada, tinha um pouquinho de azeite. Se ela tinha algum vasilhame, talvez ela já tivesse dado fim. Mas você precisa de mais coisas, só que mais coisas vazias. Então já falamos que isso deve ter sido até assim, além de ser uma coisa irracional, no sentido assim, gente, o que eu vou fazer com vasilhas vazias? Eu acho que foi difícil ela pedir isso para as amigas e as vizinhas, porque o que você vai fazer com isso? Então, esse teste da fé, essa obediência, mesmo quando a ordem não é muito racional, muito... bom, Deus está falando que é para fazer isso tem sentido, né? As ordens de Deus muitas vezes não têm sentido, não se encaixam na nossa mente. Então, esse aspecto assim, de Deus dar uma ordem irracional, improvável, impossível, é algo que a gente vê em muitas vezes na história da Bíblia. Então, é para pedir vasilhas vazias. Então, ela vai encher a casa, não poucas. Você vai encher a casa com vasilhas vazias. Então, ela vai simplesmente potencializar mais ainda a condição dela de vazia. Porque ela vai encher a casa de vasilhas, mas todas vazias. Então, mais vazio, mais situações de vazio. Então, isso vai aumentar ainda mais até a sensação de necessidade que ela tem. Porém, agora vamos pensar no outro lado. Mais coisas vazias. Porém, em que ponto que ela entendeu o que ia acontecer, a gente não sabe. Ela falou assim, pede muitas vasilhas, fecha a porta e começa a encher. Então, a ordem dele já era para encher essas vasilhas. Então, acho que ela entendia mais ou menos o que o profeta estava prometendo. A vasilha é mais ou menos essa ideia que a gente sempre tem quando Jesus falou sobre os odres e o vinho. Que falou assim, você não pode ter vinho novo sem ter também odres novos, né? Senão você vai colocar o vinho dentro desse odre velho. O odre era feito de couro, mas ele ficava ressecado. Quando era velho, ficava ressecado. O vinho novo expande, que ele está fermentando. Então, para você poder colocar o vinho novo, você precisa de um odre novo, que é flexível, que aguente essa movimentação do vinho. Então, a vazia é mais ou menos o mesmo sentido. Deus vai multiplicar o azeite, mas onde você vai colocar o azeite? Então, eu não sei exatamente como aplicar isso em muitas situações concretas, mas é mais ou menos a ideia que nós vimos no capítulo anterior. Deus ia mandar muita água, mas a água, lembra no deserto? Deus ia mandar muita água, mas ele falou assim, façam covas, porque senão a água vai embora e você não vai aproveitar. Então é mais ou menos a mesma ideia. Deus vai fazer algo sobrenatural, mas é necessário nos preparar. Como nós vamos nos preparar? Arrependimento, buscando a Deus, nos conscientizando na nossa situação de vazio. Acho que tudo isso faz parte. Agora, essas vasilhas que ela vai pegar com os vizinhos, pode representar que, como é um recipiente, para não desperdiçar o azeite, pode ter esse mesmo sentido de Deus precisa de algo que vai conter o azeite. Então, a vasilha não resolve o problema, tem que ter o conteúdo. O que ia resolver o problema dela?
Não era a vasilha, era o azeite, ela vai vender o azeite. Mas a vasilha é necessária para conter o azeite. Então, isso pode ter um sentido, né? Pode ter uma aplicação, no sentido assim, Deus vai prover para você, mas você precisa se preparar. Isso pode ter várias formas de aplicar. Quando fala de odres e vinho, né, a gente pensa muito assim, né, que o vinho novo é o Espírito Santo, que é derramado, mas, por exemplo, um avivamento. Vem o avivamento, vem muito poder, muitas pessoas sendo convertidas, muitas coisas acontecendo, mas se não tem uma preparação, pessoas, Deus levantando líderes, Deus levantando grupos nas casas, Deus levantando estruturas que não vão sufocar, né? Os odres velhos são estruturas que não conseguem mudar, não conseguem se adaptar. Então o odre novo é uma estrutura nova, é uma estrutura pronta para se adaptar para aquilo que Deus quer fazer, mas que vai ajudar a conter, porque assim, a história dos avivamentos é muito claro. A gente vê quantas vezes vinha assim, um mover de Deus e muita coisa era desperdiçada porque ninguém estava preparado para receber e para encaminhar, né, aquilo que Deus ia mandar. Então, mesmo na nossa vida financeira, né, assim, Deus vai mandar, Deus vai multiplicar o azeite, porque eu sei que esse azeite, essa história, pode ser aplicado para muitas coisas, mas especificamente, se nós formos pensar, Deus fez várias coisas através de Eliseu, Deus fez várias coisas através de Jesus, vários tipos de milagres, não foi só um tipo. Por que Ele fez várias coisas diferentes? Porque Ele queria mostrar que o reino de Deus é poderoso na área física, na área financeira, na área de família, na área do povo de Deus. Deus quer mostrar que o poder dele, ele é superior às leis da natureza, ele pode parar os ventos, ele pode dar uma forma de viajar rapidamente, como ele levou Filipe de uma cidade para outra, instantaneamente. Deus é capaz de fazer coisas assim, totalmente diferentes. Ele não faz isso, repito, ele não faz isso o tempo todo, mas ele faz isso para mostrar, já para dar uma ideia, como que é esse reino que virá. É para nos dar um desejo, né? A gente vive agora nesse sistema atual, e nossa esperança, o nosso desejo tem que ser o tempo todo. Eu estou vivendo aqui, estou me preparando, eu estou vivendo em função do reino vindouro. A gente, talvez hoje, os cristãos tenham um pouquinho de receio de falar assim, porque no passado, muitas igrejas pregavam só assim, nós vamos para o céu, assim, essa vida aqui não tem valor nenhum, nós vamos embora. Então, por muito tempo, a igreja ficou praticamente sem muita função, a não ser ganhar almas, assim, mas sem muita função aqui na terra, porque essa terra aqui não vai valer nada, nós vamos embora. Então tem vindo uma outra ênfase para equilibrar, mas a gente não pode perder a primeira, né? Hoje tem muito mais ênfase nas igrejas em geral. Eu pelo menos, eu não escuto muito assim, vem para Jesus que você vai para o céu. Não vejo muito falando sobre isso. Vem para Jesus que sua vida vai melhorar. É ou não é? É o que está sendo falado. Isso é mentira? Não, não é mentira. O reino de Deus afeta a nossa vida agora. Só que, o que está acontecendo? Nós somos que nem um pêndulo, né? Vai assim, só céu, céu, céu. Aí, não, peraí, está errado. Vai lá para o outro extremo. Só a terra, só aqui, só aqui. E uma ênfase errada sobre aqui. Porque o que Deus quer mudar na nossa vida aqui na terra, não é só a minha vida pessoal, ficar tudo bom para mim. O que Ele quer mudar na terra aqui agora? Ele quer que a gente viva o reino de Deus agora, preparando para o reino que virá. Gente, a nossa função aqui é mudar agora, é ter diferença na nossa vida agora, mas nós temos uma missão, gente. Nós temos uma missão como igreja, como cristãos. O que é a nossa missão? É preparar o caminho para o rei voltar.
Nós não devemos parar de falar sobre a vida eterna, sobre o que vem depois. E, aliás, nós temos que ter uma ideia um pouco melhor sobre o que é o reino que virá. Então, essas coisas que Eliseu fez, as coisas que Jesus fez, são coisas que nos mostram. Você sabe como que vai ser aquele reino? Aquele reino, você não fica limitado a um pouquinho de azeite na botija. Esse azeite pode multiplicar. A fonte de Deus é superior a essas leis naturais. Então, cada coisa que Eliseu vai fazer, cada coisa que Jesus fez, é para nos mostrar e para nos dar sede, vontade, é para a gente visualizar o reino que Jesus vai trazer, é o reino maravilhoso. E aí, por mais que você condene algumas coisas, né, com razão, né, que os testemunhos de Jeová falam, quando eles vêm com aqueles folhetinhos mostrando aquelas figuras da vida eterna na terra e todo mundo vivendo em felicidade, a gente fala assim, não, que isso, eles estão falando muito sobre a vida material, a gente vai para o céu, a gente vai ser como anjo, a gente não vai ter essas coisas de terra bonita e aquelas paisagens maravilhosas. Vai sim, eles estão certos. Nós estamos rejeitando essas coisas que eles estão falando. Eles estão falando a verdade, eles têm outros erros muito sérios, né? Mas eles estão falando uma coisa verdadeira. Deus vai restaurar a terra, Ele vai fazer com que a terra se torne bonita como Ele pretendeu no início, maravilhosa. Ele vai restaurar a beleza, Ele vai restaurar a harmonia dos animais, da natureza, da nossa vida, do homem, em vez de ser o homem sempre, né? Onde tem homem, onde tem cidade, está acabando com a natureza. E não, Ele colocou o homem para viver em harmonia com a natureza. Então, Ele quer aguçar a nossa sede, a nossa fome pelo reino dEle, ok? Então, essas coisas que falam, né, dos milagres de Eliseu, aqui, eu entendo que especificamente não é errado aplicar essa multiplicação do azeite. Azeite é figura do Espírito Santo e Deus, nós precisamos estar vazios para Deus nos encher, Ele precisa de vasilhas para conter o azeite. Tudo isso é correto, não é errado. Mas especificamente o que Deus quis mostrar com esse milagre? Ele quis mostrar que Ele é a fonte da nossa provisão financeira. Esse é um milagre específico. Ela estava em apuros financeiros, ela não tinha como sobreviver, os filhos iam ser tomados dela. E Deus multiplicou o azeite e fez com que ela pudesse pagar a dívida. Você viu lá no fim? Né? Eu acho assim, muito interessante que ela faz tudo de acordo com a ordem dele. Né? Então ele falou assim, pega emprestado um monte de vasilhas, fecha a porta, e ela faz tudo certinho. Ela pega as vasilhas, fecha a porta, só ela e os 2 filhos, enche todas as vasilhas, quando acaba a última vasilha, o azeite para, e aí ela fala, devia ser óbvio, né? O que eu vou fazer com isso? Mas ela volta para ele, porque ele tinha dado ordem até esse ponto. Depois ele não falou o que era para fazer mais. Ele falou assim, e agora? O que eu faço? Né? Dá para eu cozinhar, não sei se era... Eles usavam azeite para cozinhar, mas usavam azeite para se ungir, e, né, assim, tinha uma função de perfume, de aparência e tudo. Então, mas assim, o que ela vai fazer com esse azeite? Ela volta e fala assim, e agora? O que eu faço? Ele falou assim, vende... Mas assim, mas ela devia ter voltado? Ela podia saber já. Mas pelo menos uma coisa, né? Eu acho que, obviamente, ela estava com medo dos credores pegar os filhos dela. Mas eu só queria chamar a atenção, por mais que a história seja muito óbvia nesse sentido, lá no versículo 7, né? Ela foi e fez saber o homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Depois, tu e teus filhos vivei do restante. Tem gente que não faz nessa ordem, eu sei que você não pode aplicar mecanicamente a qualquer situação,
Mas eu só queria assim dar uma palavrinha aqui, que tem muitos cristãos que acham que se eu tenho uma quantidade de dinheiro, uma renda, essa renda minha dá para eu viver, mas não dá para eu pagar minhas dívidas. O que é para fazer? Eu vivo, tenho que viver. Isso, né, assim, é lógico que tem que estudar cada situação. Eu só estou falando sobre um princípio geral. Ele falou, primeira coisa, paga a tua dívida. Então, naquele tempo, com certeza, não tinha parcelamento, né, não existia parcelamento. Tem várias situações que têm que ser entendidas, né, mas eu só queria dizer assim, tem gente que acha que não tem importância resolver a sua questão de dívidas. E isso é uma coisa séria para Deus. Deus não falou, esses caras são malvados, eles estão querendo pegar seus filhos, eles não têm direito de cobrar essa dívida, você vai mudar para outro lugar, começa com outro nome. Ele não mandou fazer nada disso. Ele mandou resolver o problema da dívida. E eu tenho presenciado, estou falando isso sim, como eu falei assim, não é uma regra mecânica, mas a gente precisa entender, para Deus a dívida é importante. Ele não fala sobre esquecer a dívida ou em segundo lugar, se tiver jeito. Não, a dívida na sequência aqui é a primeira. Pega esse azeite, venda e paga a sua dívida. Aí você pode viver em paz. Então, são princípios financeiros, são princípios, sim, eu acho que a história pode ser aplicada espiritualmente, mas eu acho que tem várias aplicações para a situação especificamente da área financeira. Ele está querendo mostrar que o reino de Deus nos dá uma fonte de vida que é o sustento, né, que é acima de qualquer outra fonte, ok? Só mencionando rapidamente essa questão das portas fechadas. Mais uma vez, nós temos uma tensão entre o milagre, muitas vezes, para ser visto, ser um testemunho para pessoas que não creem. Mas em várias ocasiões, em várias situações, o próprio Jesus, né, ele fazia coisas em particular. Eu até comecei a seguir algumas situações que nem tinha observado muito. Assim, Jesus, eu lembrava muito daquela situação em que Jairo, aquele chefe da sinagoga, ele vai pedir a Jesus para curar a filha estava doente. Só que enquanto Jesus foi chegando, depois curou a mulher que tinha um fluxo de sangue, e nesse meio tempo, enquanto ele ia chegar na casa de Jairo, a filha morreu e vieram os mensageiros e falaram assim, fale com o mestre que não precisa nem tomar o tempo dele mais, porque ela já morreu, já acabou. E Jesus não, ele continua indo para casa e ele chega lá, tem uma multidão lá, e ele fala assim, olha, ela não está morta, ela está dormindo. E eles começam a escarnecer. Para Jesus fazer a cura, primeiro ele põe todo mundo para fora. Então, só ele com a menina e com a família. Elias, quando ele foi curar o filho da viúva, ele pega o menino, leva lá no quarto dele e fecha a porta. Eliseu também, né? Nesse mesmo capítulo 4, vai ter um menino também que nasceu e que morreu depois e que é curado com portas fechadas. Então, Jesus falou no Sermão da Montanha, quando você vai orar, entre no seu quarto, fecha as portas. Então, tem algo muito sério que tem que ser travado com Deus, que não é público. Então, isso também precisa ser visto, sim, como que você vai discernir o que é público e o que não é, mas aqui, ela não ia fazer uma demonstração pública, nem era Eliseu que falou assim, olha gente, está vendo, eu vou pegar esse azeite da mulher viúva, eu vou mostrar que Deus tem poder, vou demonstrar para todos vocês, entende? Não é nada dessa coisa assim de fazer uma demonstração pública, é assim, olha, você pegue, empreste, tome emprestado as vasilhas, entre na sua casa, feche a porta, porque é algo sério entre você e Deus.
o milagre dele, o resultado, todo mundo ia ficar sabendo depois, mas o milagre, por que Deus não mostra? Por que Deus não... Deus podia mostrar na frente de todo mundo, Deus podia chegar nessas pessoas incrédulas, Deus podia mostrar para os cientistas que não acreditam em nada, Deus podia fazer umas coisas muito fortes, mostrar que Ele é poderoso. Não, Deus fala assim, vá lá para o seu quarto, fecha a porta e vou fazer em secreto. É lógico que tem algumas coisas que são feitas, né, alguns milagres de cura foram feitas diante de todo mundo, então não tem uma regra fixa, mas muitas vezes Deus está agindo com portas fechadas, ok? E já vimos então que a quantidade de azeite foi proporcional ao número de vasilhas, né? No versículo 6, né, fala, cheias todas as vasilhas, disse ela a seu filho, traz-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Então o fluir do azeite é proporcional àquilo que ela preparou. Tem uma outra história, acho que foi a última, né, na vida de Eliseu. Ele falou com o rei de Israel para bater no chão 3 vezes. E coitado do rei, o rei não sabia por que ele estava batendo no chão, né? Se ele soubesse, né? Mas ele bateu 3 vezes e Eliseu ficou bravo com ele. Por que você bateu 3 vezes? Se você tivesse batido 5 ou 6, você teria derrotado o rei da Síria 5 ou 6 vezes. Ah, cara, mas não sabia. Mas tinha alguma coisa ali que Eliseu queria que ele tivesse desejo. Ele só bateu 3 vezes. Aqui não fala que ela devia ter pego mais vasilhas, não fala sobre isso. Mas nós sabemos que se ela tivesse emprestado menos vasilhas, ela ia ter menos azeite. Então foi de acordo com a fé dela. Não, vamos pegar mais. Mãe, já tem bastante, o que nós vamos fazer com tudo isso? Não, vamos pegar mais. Então ela foi pegando de acordo com a fé dela, de acordo com a obediência, mesmo sem saber exatamente como ia acontecer, ela fez. Então, o milagre foi proporcional à extensão da sua fé. E tem essa coisa do azeite parar, é interessante, como eu já falei, assim, o reino de Deus, nós não vivemos nesse nível de milagres, de poder. A gente tem muita dificuldade até para ter assim, coisas isoladas, né, avulsas na nossa vida. Mas é muito importante entender, quando Deus age, não comece a pensar, puxa, agora eu sou o servo de Deus para essa hora, agora a unção está comigo. Não comece a pensar nisso, porque Deus não vai fazer isso, não é uma coisa que Ele faz... não é uma possessão minha, Ele não vai fazer do jeito que eu quero, é algo que Ele faz de acordo com a necessidade, de acordo com uma coisa específica. Muitos milagres nunca são repetidos, né, na vida de Eliseu, na vida de Jesus. Às vezes aquele milagre nunca é repetido, foi só aquela vez. Então tem coisas que Deus, Ele vai fazer de acordo com o plano dele, de acordo com a necessidade, ok? Então, esse versículo em Salmo 87, só queria colocar aqui, assim, na verdade, uma frasezinha no final do versículo 7. Salmo 87, 7 diz assim, os cantores, os tocadores de instrumentos cantarão, todas as minhas fontes estão em ti. Então, nós temos no reino de Deus uma fonte que está acima de todas as outras fontes. Nós temos recursos. Eu quero só lembrar rapidamente agora no final, quando Pedro e João, em Atos 3, quando eles foram para o templo, tinha aquele paralítico, né, que estava pedindo esmola. Ele estava achando que ia receber a esmola e Pedro falou, eu não tenho o que você está pedindo, não tenho ouro e nem prata, mas o que tenho,
E muita gente já falou assim, a igreja hoje tem muita prata e muito ouro, por isso que não tem a outra parte, né? Então Deus usa a nossa situação de vazio. Mas Pedro estava falando, ele não tinha um poder inato, ele não tinha... por que ele podia falar assim, o que eu tenho eu te dou? Ele acreditava que tinha uma fonte no reino de Deus que era capaz de suprir aquela necessidade verdadeira na vida daquele paralítico. Então, ele falou pela fé, o que eu tenho. Né, assim, a gente fala assim, meu Deus, eu realmente, eu não tenho, eu não sinto autoridade para sair pelos paralíticos da cidade ou outras pessoas doentes e falar assim, o que eu tenho te dou. Está errado. Por que eu não creio que todas as fontes estão em Deus, que nós temos a solução? Entende? Então, não é achar que eu tenho para usar do jeito que eu quero, mas é acreditar como Pedro que o que eu tenho, eu te dou. Só que quanto mais a gente tem de recursos naturais, e Deus pode usar, talvez hoje eu falaria com alguém, olha, o que eu posso fazer por você? Eu posso levar você para receber um tratamento médico. Talvez Deus vai usar isso. Mas eu só queria mostrar, assim, não é errado ter recursos, né? Por exemplo, eu posso ter um recurso financeiro para ajudar alguém que está em necessidade. Só que quando nós realmente entendemos que a necessidade da pessoa, ou talvez a minha necessidade, ou de alguém na minha família, eu não consigo suprir, eu não tenho a solução, é nessa hora que Deus atua, né? Nessa hora que Deus realmente opera. Por isso, nossas vasilhas, a gente tem que juntar bastante, mas tem que ser vasilhas vazias, né? Porque enquanto eu acho que eu tenho a solução, não temos. E finalizando, então, 2 Coríntios 6, o que Paulo fala, aqui me chamou bastante atenção. 2 Coríntios 6, ele fala sobre uma porção de qualificações ministeriais. Qualificações ministeriais. Se você quiser uma hora, né, lê a lista aqui, que a gente fica pequenininho, assim, a gente fala assim, não, eu não sou nem aspirante ao ministério ainda, né, não tenho nada, né. Ele começa a falar assim, no versículo 4 ele começa a lista, na paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama. Ele está dizendo que as pessoas às vezes difamam, e tudo isso faz parte. Como que alguém pode falar mal de um servo de Deus, né? Mas ele está falando, tudo isso acontece na vida dele. Como enganadores, né? Visto como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, então é no anonimato, mas Deus conhece, Deus sabe como usar. Como morrendo, porém vivemos, como castigados, porém não mortos. Agora, esse último versículo, versículo 10, que eu queria, assim, eu acho que representa essa condição de sermos pessoas vazias, mas que nós temos todos os recursos sobrenaturais de Deus. Na verdade, é a lista toda, mas ele termina com esse versículo 10. Como entristecidos, mas não é a pessoa que está sempre com cara feia, cara para baixo. Como entristecidos, porém sempre alegres. Olha só como ele pega essa tensão perfeita.
Porque o servo de Deus não é aquele que, ai gente, está tudo bem, sempre bem, eu não tenho provação, Deus é vitorioso, eu sempre vejo. Não, gente, a gente passa por muita angústia, mas a gente não fica com cara triste. Entende? Então, você tem a tensão perfeita. Nós passamos por angústias, nós somos difamados, nós somos desconhecidos, nós somos rejeitados, nós passamos por muitos tipos de provação, rejeições, entristecidos, porém sempre alegres, pobres, olha que coisa perfeita aqui, pobres, porém enriquecendo a muitos, porque gente, se tem uma viúva que não tem como se manter, nós temos a solução, gente, tem ou não tem? A gente tem a solução. É como Pedro e João. Não está em mim, eu não tenho nada, não tenho dinheiro. E se for ver, eu também teria que dizer, eu não tenho poder para curar. E nós estamos falando muito isso. Olha, gente, vamos orar, porque a gente não tem poder. Mas Pedro acreditava no reino de Deus. Ele acreditava no que ele tinha. Ele falou assim, o que eu tenho? Então, realmente está faltando a gente acreditar mais nisso, crer, eu sou pobre, pode ser materialmente, mas pode ser espiritualmente também. Nós somos pobres, mas nós podemos, pelo reino de Deus. O reino de Deus tem esses recursos. Ele está disponível para nós agora. Ele está ao nosso alcance e ao alcance das pessoas à nossa volta. Nós não estamos vendo isso acontecer porque a gente não tem coragem de ajuntar as vasilhas vazias, a gente não acredita que o que nós temos pode solucionar a vida das pessoas. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Então, gente, eu não sei o que Deus precisa fazer na minha vida, não sei o que Deus precisa fazer na sua, para a gente estar nessa condição. Mais um versículozinho em Tiago 2. Mas que ele possa nos esvaziar para que a gente possa realmente apontar a verdadeira riqueza em Deus. Tiago 2,5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus aos que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Olha que coisa bonita. Não escolheu Deus aos pobres nesse mundo, os pobres aos olhos desse mundo. E como eu falei assim, isso não é... Deus levou algumas pessoas, como Francisco de Assis, a se tornarem pobres literalmente, a dar embora tudo que tinham. Muitas outras pessoas fizeram isso, não sei quantos já leram da vida daquele missionário britânico, né? Era muito rico, C.T. Studd. Ele deu embora tudo que ele tinha, foi para a Índia, acho que é para a China também. Deus faz isso nas vidas de pessoas, mas... O que Deus vai fazer? Não, assim, nós não vamos seguir uma fórmula, nós não vamos saber hoje como é que eu vou pegar a minha botija e encher as outras vasilhas. Mas Ele escolheu aos que são pobres aos olhos do mundo, para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam. Só pobre que vai entrar no reino de Deus, é melhor a gente dar embora o que tem, né? Se é só pobre que vai entrar, vale a pena, mas é lógico que ele não está falando especificamente de riquezas, mas envolve, porque quem é rico geralmente confia no que tem, né? Então, se o rico pode ser rico em fé e não confiar no que tem e usar o que tem para abençoar os outros, Deus vai usar os ricos também. Mas como Jesus falou assim, é meio difícil, né? Meio difícil a gente conseguir fazer isso. Então, por isso que Ele escolheu os pobres, para que a gente possa realmente depender de Deus e herdar o reino que Ele escolheu, que Ele prometeu. Senhor, nós estamos aqui todos diante de Ti, Senhor, nos sentindo totalmente incapazes e insuficientes. Mas, ó Deus, confiamos em Ti, Senhor.
Tu és capaz de nos levar a essa posição, se nós nos disponibilizarmos, se nós nos expusermos diante de Ti, Senhor. Ó Deus, queremos estar vazios para que o Senhor possa encher e para que o Senhor possa suprir necessidades de pessoas à nossa volta, Senhor. Senhor, usa a Tua palavra. Ó Deus, traga Teu reino, ajuda-nos a crer e a vivenciar, ó Deus, os poderes do mundo vindouro. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.